Meus amigos, esse vídeo não vai ser uma romantização, uma exaltação do sofrimento e nem do fim dele, mas é uma tentativa, acho que dá significado a esse sentimento que é tão comum no futebol. Todos os torcedores, em maior ou menor grau, eles já passaram por sofrimento. E quando vem um título, quando vem uma conquista, quando vem uma vitória muito marcante, a impressão que dá é que tudo fez sentido, ou que, entre aspas, aquele sofrimento valeu a pena. E talvez até, dependendo do contexto, aquele sofrimento tenha multiplicado a sensação da vitória. Eu vou tentar explicar melhor depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, deixar o seu dislike também se não gostar do vídeo, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, interagir com o conteúdo, porque isso para quem gosta aqui do canal, quem acompanha há muito tempo, quem chegou agora e curte, ajuda. Passa o recado para o YouTube de que isso aqui de alguma forma interessa a alguém. Então é uma maneira simples, gratuita, e que leva o quê? Meio segundo para você fazer. Então fica aí o pedido numa boa. Mas também se não quiser fazer, tá suave, assistindo o conteúdo aí até o fim, já tá valendo. Esse vídeo aqui tem o Tottenham como o centro do assunto, e mais do que isso, eu queria falar do som, porque acho que ele representa, ele simboliza muito do que o Tottenham passou nesses 17 anos sem títulos até agora, campeão da Europa League em cima do Manchester United, numa final que não foi legal, foi uma final feia, mas acho que para o Tottenham ali, para o torcedor do Tottenham, isso importava muito pouco, né? Importava vencer, importava ser campeão, e o time foi. Numa vitória por 1-0, magrinha, feinha, mas gigantesca do ponto de vista sentimental e simbólico para tudo que esse clube passou nesses últimos 17 anos, e mais especificamente nos últimos 10 anos, quando o Tottenham apareceu dar um salto ali, né, de investimento, de estrutura, até de competitividade, olhando o olho no olho em alguns momentos para os times mais robustos da Premier League, fazendo bonito em alguns momentos na Liga dos Campeões da Europa, foi finalista da Champions, inclusive perdendo para o Liverpool uns anos atrás, em mais uma final que não foi boa, mas agora ele parece olhar para trás e falar, valeu a pena. Não só o Tottenham, não só o torcedor do Tottenham, mas principalmente o som. Mas eu não vou ficar só nesses personagens, porque essa temporada em específico, ela tem sido muito curiosa ao premiar o fim de grandes jejuns, ou acalentar sofrimentos muito profundos. Na Itália, o Bolonha foi campeão da Copa Itália depois de mais de 50 anos sem títulos, eram 51 anos sem conquistas. O Newcastle foi campeão na Inglaterra, e na Inglaterra a gente tem nas duas Copas campeões que estavam sufocados por jejuns. O Newcastle não ganhava um título nacional há 70 anos, 70, e venceu a Copa da Liga. E agora, mais recentemente, o Crystal Palace, numa vitória histórica, épica, gigantesca diante do Manchester City, ganhando a FA Cup, o primeiro título da história de um clube centenário, de um clube tradicional, de um clube, do ponto de vista inglês, importante na história, na estrutura do que é a Inglaterra na sua relação com o futebol. E tivemos nessa temporada o Harry Kane também ganhando o primeiro título da carreira. Ele chega na temporada passada no Bayern de Munique, que é um time que normalmente ganha títulos em todas as temporadas, e justamente na primeira temporada que o Harry Kane chega, o Bayern de Munique não ganha um título. E aí na seguinte, enfim, vem a primeira conquista do Harry Kane, que ele celebrou muito nas redes sociais, no gramado ainda, e entrando no clima de que as pessoas sabiam de que ali se tratava de um fim de fila muito grande, de um dos grandes talentos da sua geração, né? O Harry Kane é um dos grandes atacantes da sua época e que não tinha título nenhum, e que elevou o patamar de competitividade, por exemplo, do Tottenham, fazendo o time competir no mais alto nível na Premier League, nas Copas inglesas ali também, e inclusive na Liga dos Campeões da Europa. Ele levou sequencialmente, ou ajudou a levar sequencialmente,
o Tottenham à Liga dos Campeões da Europa. Chegou a uma final que ele não conseguiu jogar e viu o time ser derrotado. O Harry Kane bateu na trave com a seleção da Inglaterra 2 vezes na Eurocopa e chegou numa semifinal de Copa do Mundo sendo artilheiro da Copa do Mundo. Então, assim, era um cara muito grande, com números absurdos, assim, ele está no topo das artilharias do Tottenham e se continuasse na Inglaterra, talvez brigasse para ser o maior artilheiro da história da Premier League, mas ele está ali no ranking lá em cima. Então era um cara gigante do ponto de vista individual, mas que coletivamente nunca tinha sido premiado e foi nessa temporada com o título do Bayern de Munique. Então é um ano muito curioso para a gente que gosta de roteiros mais dramáticos, esses histórias que geram documentários, né? Essa temporada tem alguns documentários muito bons para se produzir. O Bolonha, na temporada passada, ele já tinha tido um trabalho muito bom com o Thiago Motta, né? O Thiago Motta saiu para a Juventus, mas parte da estrutura permaneceu ali, e esse Bolonha, que continuou jogando um bom futebol sem o Thiago Motta, acabou chegando na final da Copa Itália contra o Milan, que tinha áreas de favorito, e o Bolonha foi lá e ganhou a Copa Itália. O Newcastle vem de investimentos já há algumas temporadas, né? E teve o retorno na Liga dos Campeões. Na temporada passada teve um quê de decepção ali na Champions. Na Premier League se imaginava que o Newcastle ia ficar brigando lá em cima corriqueiramente, mas isso acabou não acontecendo o tempo todo e tal, e vem o título da Copa da Liga, um título muito importante, muito celebrado pelo torcedor, porque, repito, o clube não via uma conquista nacional há 70 anos, e é um time muito tradicional, é um time, inclusive, que tem o seu maior ídolo como o maior artilheiro da história da Premier League, por exemplo, que é o Alan Shearer, sem o Newcastle nunca ter conseguido ganhar a Premier League. Então, o Newcastle é um clube muito tradicional, com investimentos muito fortes nas últimas temporadas, e isso, obviamente, vai dar ao time mais possibilidades de competir. Uma hora pode ser que venha um título maior ou não, mas pelo menos uma barreira o Newcastle já conseguiu transcender, já conseguiu passar. E o Crystal Palace nem se fala, né? Assim, o primeiro título da vida do clube, em cima de um City que não faz uma temporada boa, muito pelo contrário, mas que tinha também áreas de favorito, podia ser uma tentativa ali, não de salvar a temporada, mas de deixar a temporada menos dolorida, né, para o torcedor do Manchester City e para o trabalho do Guardiola e tal. Tinha a despedida, a saída do Kevin De Bruyne e tal, mas o Crystal Palace não quis nem saber e foi lá e garantiu o título da competição da FA Cup, o que, obviamente, para o Crystal Palace é muito histórico. A campanha na Premier League não é boa, né? O time está em 12º ali, mas tem um título para chamar de seu pela primeira vez na sua história. Eu falei do Newcastle sobre brigar o tempo todo lá em cima. Nessa temporada, inclusive, ele está ali no bolo, né, da galera que está batalhando por Liga dos Campeões da Europa, é o atual quarto colocado. Tem que ver tudo o que vai acontecer aí na última rodada, né? Tem um confronto muito gigante entre Chelsea e Nottingham Forest, que é briga direta ali por vaga na Liga dos Campeões e tal. Tem que ver se o Newcastle, acho que vai. E o título pode virar uma chave ali de investimento. E quando eu falo que tudo faz sentido, aí eu chego no Tottenham, porque eu acho que, assim, no Crystal Palace, você olha para trás e o torcedor deve falar: putz, eu fui tão machucado e hoje faz sentido. Torcedor do Bolonha, eu fui tão machucado, eu cheguei a sonhar em algum momento com algo mais, hoje tudo faz sentido. O Harry Kane, a mesma coisa. E o Tottenham nem se fala, né? Ele olha para trás e hoje fala: o que eu investi, o salto que eu dei do ponto de vista competitivo, e foi dado sim. O Tottenham subiu degraus nos últimos 10 anos, e isso tem a ver com a chegada de uma geração ali que foi muito competitiva, que foi muito boa. O Son faz parte dessa geração, o Harry Kane faz parte da geração e acabou saindo. Harry Kane, quando chega, o Tottenham, ou quando ele volta, né? O Tottenham tinha acabado de ganhar um pouco antes sua última conquista, o seu último respiro ali, né? E aí o Harry Kane coincide de ficar no clube tanto tempo e de não conseguir ganhar nada. O Son chega, fica 10 temporadas no clube, completando agora 10 temporadas, e também não conseguia ganhar.
e os dois recebendo propostas, tratados como dois dos melhores atacantes do planeta. O Harry Kane sustentou, mas acabou saindo. Em outros momentos, inclusive, ele já quis sair, mas o Son se manteve muito fiel à comunidade, ao clube, e acabou premiado agora, não na sua melhor temporada, mas premiado, inclusive, como capitão. Ele pode não ser, nesta temporada, a referência técnica da equipe, o melhor jogador da equipe, o mais desequilibrante, nem titular na final ele foi, mas acaba sendo o jogador que simboliza o torcedor, aquela fidelidade, o se sentir representado, eu me vejo aí e tal, e é muito... Putz, deixa eu ver, minha mulher tá me ligando, peraí, só um minuto. Oi, minha filha. Diga. Não, eu tô gravando um vídeo aqui no trabalho. Tá. Tá bom, eu passo, pode deixar. Beleza. Tá bom, vou almoçar. Pode deixar. Beijo, meu filho. Tô no meio da gravação. Galera. Tá bom. Te amo. Valeu. Pedindo para, obviamente, quando eu voltar para casa, fazer o quê? Compras, né? Compras. E eu falei dos parabéns ao Tottenham aqui. Vou aproveitar esse gancho para falar que não é só o Tottenham tá de parabéns, não, tá? O daqui também está de parabéns e é o que eu vou usar para, obviamente, ganhar tempo aqui, porque depois desta gravação, eu tenho outras gravações aqui no trabalho e aí vai comprometer meu horário de volta. Eu vou usar o daqui para fazer minhas comprinhas. Eu, no último, uns 2, 3 vídeos atrás, eu mostrei para a galera aqui, eu tenho minhas listas pré-salvas, né? Ele sabe mais ou menos o que eu preciso. Quando ela pede para eu fazer essas compras, é o básico ali, né? Eu preciso levar ovo, banana, leite, pão, que mais? Requeijão sem lactose, sempre tem que ter. Queijo, presunto, azeite, sempre tem que ter. Iogurte sem lactose e sem açúcar, sempre tem que ter. Então eu vou fazer por aqui. Quando eu terminar mais ou menos, eu peço para ele deixar na portaria aqui do prédio do trabalho. Lista salva. Repetir compra. Comprar novamente? É. Beleza. A gente tem que trocar o endereço. Botar o do trabalho, senão chega no lugar errado. E aí eu tô mandando para cá, porque aí eu pego, boto no carro, chego em casa e falo, amor, passei no mercado daqui, que marido excelente. Quando na real não perdi tempo nenhum. Enquanto eu tô gravando, trabalhando, o mercado tá vindo na minha porta. E chega muito rápido. Eu só aviso lá embaixo, falo, galera, pô, vai chegar umas compras aí para mim, segura que eu pego daqui a pouco. E é rápido. Então tá feito. Show. Cara, aqui o seguinte, o daqui tá completando 4 anos, ó, então também tá de parabéns. Mercado em 15 minutos. Se você usar o meu cupom ali, Bruno Formiga 25, você ganha R$25 de desconto. E aí, putz, faz uma diferença dependendo das compras que você fizer. Para acessar o aplicativo, você clica aqui, ó. Aí já baixa o aplicativo rapidinho, de graça, faz seu cadastro e começa a fazer suas compras para deixar a sua vida mais prática. O link também está na descrição do vídeo, beleza? Prosseguindo no assunto aqui do Tottenham, a campanha ela pode não ter sido brilhante, não foi uma campanha espetacular, muito pelo contrário, assim, o time teve, dos 15 jogos, ele ganhou 10, mas aí empatou 3 e perdeu 2, não foi um ataque avassalador, né? 28 gols, sofreu 13, e ganhou na final por 1-0, chegou a ter 4 vitórias consecutivas na Europa League, ficou 6 jogos sem perder, e se você olhar aqui, passou um certo perrengue contra o AZ Alkmaar, o holandês, nas oitavas de final. Nas quartas de final teve um adversário difícil, atrás de Frankfurt, passou também ali no limite, teve uma certa tranquilidade contra o Bodo Glimt, e aí fez uma final ok contra o Manchester United, na fase ali a primeira fase, né, que tem a caminhada com todo mundo, já tinha pego o AZ Alkmaar e vencido, mas teve uma sequência contra os adversários mais difíceis, talvez, sem vitória, né? Perdeu para o Galatasaray, empatou com a Roma e empatou com o Rangers também, depois voltou a ganhar, acabou se classificando e aí bateu a final. Não era tratado como favorito. Se a gente pensar assim, putz, será que o Tottenham no cenário anterior de Europa League seria campeão? Não sei. Com a galera vindo da Premier League, times claramente mais fortes, eu não sei. Mas foi uma temporada que dependeu muito do Solanke, né, que foi o atacante que se envolveu em mais gols. O Brennan Johnson também teve uma participação muito importante nessa Europa League. O James Maddison, que não jogou a final, também foi muito importante. Acho que o Pedro Porro, se a gente trocar em miúdos, talvez tenha sido o jogador mais,
não mais importante, mas mais sólido ali junto com o Romero nessa caminhada, e o Son não foi fundamental, mas é muito simbólico o título do Son, um cara que poderia ter saído tantas e tantas vezes e resolveu ficar. Na temporada passada, né, que é a primeira temporada, e lembrando, o Tottenham faz uma Premier League horrorosa, tá? O Tottenham é 17º colocado, ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento, beleza, que do Leicester para baixo, essa galera já tá rebaixada e fez um ano horroroso, uma temporada horrorosa, mas a do Tottenham é muito ruim, inclusive era uma final ruim do ponto de vista de classificação na Premier League, você tinha o 16º contra o 17º, né? O time do Tottenham, para você ter ideia, perdeu 21 jogos na Premier League, é coisa para cá, assim, é loucura, é surreal o que o Tottenham passou nessa temporada. E mesmo assim acabou premiado com o título, e acho que ele é simbolicamente fantástico. O torcedor está nem aí para essa campanha de Premier League. E o Son tendo esse papel de relembrar, ó, tudo que a gente passou e eu passei com vocês, valeu a pena e fez sentido. O Postecoglou, técnico, ele tinha falado, né, eu sempre venço alguma coisa na segunda temporada pelos clubes onde eu passo. A primeira temporada, tecnicamente, eu acho até que o Tottenham deu um salto, chegou a brigar lá em cima na Premier League e tal. Nessa teve uma queda bizarra, mas ele ganhou o título na segunda temporada, conforme ele tinha falado. Não sei se ele vai continuar no clube e tal. O fato é que o Tottenham é campeão com o Son sendo o símbolo disso e erguendo o troféu ali, o que foi uma cena maravilhosa. E quando eu falo que você olha para trás e tudo fez sentido, é isso, assim, o sofrimento me trouxe até aqui. O sofrimento, inclusive, temperou ainda mais a minha conquista, e o Tottenham está de parabéns, o Son também, e o app daqui que eu já disse aí para você baixar, o link está na descrição do vídeo, beleza? É nóis, tamo junto e um abraço. E se você está numa fila ou num jejum, uma hora vai passar. E aí você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena.